Oi, gente, mais uma vez estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a Era Vargas. Agora eu vou falar sobre a segunda parte da Era Vargas. Na primeira parte eu falei até a Revolução Constitucionalista de 1932. O que a gente precisa entender? Que a Era Vargas era dividida em 3 fases. Governo provisório, que foi a primeira parte que eu falei, tá? O governo constitucional, que começa com uma nova Constituição de 1934, tá? Ela é promulgada no dia 16 de julho de 1934, aí passa a ter um governo constitucional, certo? E a fase do governo que é chamada de governo ditatorial ou Estado Novo. Então vamos lá, quantas fases? Governo provisório, governo constitucional e também o Estado Novo, também conhecido como fase ditatorial do governo Vargas. O que eu posso falar? Como eu disse, a Revolução Constitucionalista teve como mérito, conseguir fazer com que Vargas convocasse eleições para uma nova Assembleia Constituinte. E no dia 16 de julho, como eu já mencionei, foi promulgada uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 1934. E, dentre as novidades trazidas pela Constituição de 34, você vai ter o voto secreto. Porque antes o voto não era secreto, então as oligarquias elas controlavam em quem as pessoas votavam. Então, o voto de cabresto, ele se consolidava ainda mais pelo fato de não ser um voto secreto, tá? Então, o voto secreto vai ser muito benéfico para a vida política aqui no Brasil. Para além disso, previu, o voto feminino. A luta pelo direito a voto não era novidade no Brasil, né? Em 1922 você já tinha a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino que lutava pelo direito de voto feminino ou pelo direito a sufrágio feminino, que é a mesma coisa, tá? Então, as mulheres começaram a votar a partir daí, o voto começou a ser secreto, mas alguns grupos continuaram excluídos do processo político. Que grupos? Analfabetos, mendigos e militares de baixa patente não poderiam votar, eles continuavam excluídos do processo. Dentre outras coisas importantes que foram trazidas pela Constituição de 1934, você tem a criação da Justiça Eleitoral, que veio zelar e disciplinar a questão das eleições, que eram extremamente fraudulentas, extremamente desorganizadas, né? Você tinha gente morta votando, não votava, né? Mas usava-se o nome da pessoa e colocava outras para votar. Urnas fraudadas, votos acrescentados, né? Então você tinha muita fraude nessas eleições. Além disso, a Constituição de 34 trouxe também direitos trabalhistas. Por exemplo, a jornada de trabalho reduzida em até 8 horas por dia, férias anuais remuneradas e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então foram previsões trazidas aí pela Constituição de 1934. Trouxe também como uma forte marca dela o nacionalismo econômico, né? Todas as riquezas brasileiras, como jazidas, recursos hídricos, entre outras coisas, não poderiam ser exploradas por empresas estrangeiras, né? Apenas nacionais. As eleições, previu também, essa parte aí foi uma parte que beneficiou Vargas, né? Ele não era bobo nem nada. Ele previu que nas próximas eleições, na primeira eleição para presidente após a Constituição de 1934, o voto seria um voto indireto. Ou seja, quem escolheria o próximo presidente da República seria a Câmara dos Deputados. Eles é que votariam no presidente. Eles votaram e, para surpresa de exatamente ninguém, o Getúlio Vargas
foi eleito presidente de forma indireta. Outro fato emblemático que vai ocorrer durante o governo Vargas vai ser o surgimento da AIB, Ação Integralista Brasileira, que foi criada pelo escritor e jornalista Plínio Salgado. Era um grupo de extrema direita e se inspirava muito no ideário do fascismo italiano, criado por Benito Mussolini. Então eles admiravam as ideias de Mussolini e criaram um grupo aqui similar no Brasil, né? Um grupo que era coordenado pelo Plínio Salgado. O Plínio Salgado conseguiu apoio, né? Conseguiu vários simpatizantes. Dentre esses simpatizantes você tem empresários, a classe média, imigrantes, oficiais das Forças Armadas, entre outros. Eles tinham essa inspiração fascista e eles também enalteciam, né, o nacionalismo, de uma forma bastante exaltada, de uma forma bastante radical. A saudação que eles utilizavam era a palavra Anauê, né? Eles estendiam o braço e gritavam Anauê, que significa em tupi, você é meu parente. Porque eles queriam exaltar esse aspecto, né, do nacionalismo brasileiro. Então, os indígenas, eles eram essa inspiração assim mais remota, né, do que é ser brasileiro. Dentre isso, o lema deles era Deus, Pátria e Família, e a insígnia, né, o brasão que eles utilizavam era uma letra grega, que era o sigma, tá? Vai aparecer aqui no cantinho para vocês verem. E assim, eles também eram conhecidos como camisas verdes, porque eles usavam um uniforme verde. Eu vou colocar as imagens aqui para vocês verem. Os inimigos deles batizaram eles de galinhas verdes de uma forma assim pejorativa, né? Por causa desse uniforme verde. Eles combatiam o comunismo, defendiam o nacionalismo e que o poder fosse entregue a um líder integralista. Durante algum tempo, a gente vai ver que o Vargas vai flertar com a ação integralista brasileira e que o Plínio vai gozar de um certo prestígio frente ao Vargas. Mas depois a gente vai ver também que essa relação entre eles vai azedar. A ação integralista brasileira, ela chegou a ter no Brasil mais de 1000 grupos. Então, era um movimento que tinha bastante visibilidade dentro do país. A principal frente de oposição aos integralistas e ao governo Vargas vai ser a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Ela reunia socialistas, anarquistas e comunistas. E, dentre outras coisas, eles defendiam que as empresas estrangeiras fossem nacionalizadas, o não pagamento da dívida externa, a reforma agrária e a distribuição de terras para os trabalhadores. Combatiam também os latifúndios. Para quem não sabe, latifúndio é uma grande extensão de terra, né? Aquelas fazendas enormes. E a garantia das liberdades individuais. O lema da ANL era Pão, Terra e Liberdade. A ANL cresceu muito rápido e criou cerca de 1.600 núcleos pelo país, ou seja, também era um grupo que tinha bastante visibilidade aqui dentro do país. O Vargas, assustado com esse crescimento, decretou que a ANL era uma instituição ilegal. E em julho de 1935, determinou a prisão dos aliancistas, né? Inclusive também do Luiz Carlos Prestes, que era o líder da ANL à época. Eles falavam, o governo Vargas ventilava que a ANL tinha como intenção promover um golpe comunista, né? Grande novidade, né? Nunca se falou isso na história do Brasil. E aí, diante dessa repressão toda, em 1935 ocorreu uma rebelião comunista. Isso em novembro de 1935. O governo batizou, né, esse levante de Intentona Comunista. Intentona, que significa plano insensato, dentre outras coisas. Os aliancistas que recrutaram soldados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e também do Rio de Janeiro
Só que esse levante ele foi dominado, né, pelas forças leais ao governo, e essa rebelião ela foi encerrada com a derrota dos aliancistas. E essa rebelião ela foi utilizada pelo governo Vargas para justificar a adoção de medidas mais radicais, né, tornar o governo mais autoritário ainda. E assim, o governo Vargas determinou a prisão de sindicalistas, de operários, de militares, de intelectuais que eram acusados de manter atividades subversivas, ou seja, atividades que eram consideradas contrárias ao governo. A Constituição de 1934 falava que o mandato de Vargas acabaria em 1938. E o que ocorre? Ele não poderia se reeleger logo em seguida, segundo essa Constituição. Então, ele não queria deixar o governo. O que ele faz? Ele começa a veicular que descobriu um plano dos comunistas, um plano que foi batizado de Plano Cohen, um plano que contava, né, os meandros desse ataque comunista que queria acabar com o governo democrático no Brasil, e usa isso para permanecer no poder de maneira indefinida. Só que era uma grande farsa, né? Era uma farsa que foi realizada com o apoio do governo e com o apoio da ação integralista. Dessa forma, o Congresso Nacional foi fechado. A Constituição de 1974, né, uma jovem Constituição de 1974 foi revogada. Colocou-se uma nova Constituição em curso, também conhecida como Constituição Polaca, uma Constituição horrorosa, né, assim, do ponto de vista de liberdades, né, individuais e outras previsões. E aí começa, né, o Estado Novo, que é uma fase ditatorial, e durante essa ditadura, o presidente ele vai concentrar amplos poderes nas mãos dele, e os agentes governamentais eles vão agir de forma absolutamente autoritária, né, invadindo casas, prendendo pessoas, julgando elas de forma arbitrária e condenando à prisão. Os governos dos estados brasileiros foram entregues novamente a interventores da confiança de Vargas e os partidos políticos foram extintos. As eleições foram suspensas, as greves e as manifestações foram proibidas. Os integralistas, eles se revoltaram com o fechamento de todos os partidos, porque isso afetava eles também, e armaram um plano para atacar o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, que era a residência oficial de Getúlio Vargas, já que a capital do Brasil nesse momento era no Rio de Janeiro. O Vargas e a guarda pessoal dele resistiram ao ataque à bala. Ou seja, o Getúlio Vargas pegou uma arma e foi para cima dos integralistas, certo? Trocaram tiros, isso era maio de 1938. O governo saiu vitorioso, puniu severamente os adversários. Nesse período, a polícia do governo ela era comandada por um cara chamado Filinto Müller, né? Que era um político e militar simpatizante do nazifascismo. E aí esse Müller ele vai ser responsável pela perseguição, prisão, tortura e morte de milhares de pessoas. Para conservar uma certa popularidade, o Vargas vai investir com força em ações dentro dos sindicatos, né, tentando moldar a opinião do operariado a seu favor e utilizando muito da propaganda para manter uma imagem positiva perante a opinião pública, né, apresentando uma versão, né, da história que tentasse convencer a população de que aquela ditadura, que aquele governo ditatorial era bom para o povo brasileiro. A partir de 1931, o Vargas começou a criar vários mecanismos, né, para que essa opinião pública fosse atraída em direção a ele de forma positiva.
Dentre os mecanismos que ele criou, destaca-se o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP apresentava a imagem do Vargas como o pai dos pobres, né, o pai dos trabalhadores, um homem extremamente bondoso, né, justo, responsável com seu povo, e atuava também cerceando a liberdade de expressão, já que os jornais eles não tinham essa liberdade, existia muita censura na época. Um jornal não poderia veicular o que quisesse. Outra ação criada pelo DIP para favorecer a imagem de Getúlio Vargas foi a criação da Hora do Brasil, que existe até hoje. O Vargas fazia muitos pronunciamentos durante a Hora do Brasil, lembrando que nesse momento o rádio era um meio de comunicação mais comum no Brasil, né, mais popular, e lá o governo veiculava, né, os seus avanços, as suas conquistas, né, nunca retratando ali erros ou fracassos, né, somente vitórias, né, louvando as atitudes do governo Vargas. Sobre esse período ditatorial, né, eu recomendo que vocês pesquisem um pouquinho sobre a Olga Benário. Tem até um filme, né, contando a história dela. Ela era casada com Luiz Carlos Prestes, que coordenava, né, a ANL. Ela foi extraditada para a Alemanha pelo fato dela ser uma judia alemã. E lá ela acabou morrendo num campo de concentração. É claro que, tipo, eu tô resumindo muito a história. Se você quiser saber com mais detalhes, pesquise ou assista o filme, vale a pena. Eu vou parar por aqui, né? Porque senão o vídeo fica muito extenso, muito longo. Mas na próxima semana tem mais vídeo novo, tá? Então não perca os vídeos do canal. Um forte abraço a todos e sucesso aí!